dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Atualmente estou, bem, na segunda fase, mas esse vídeo é da primeira fase. E nesse vídeo aqui eu vou te contar como é que foi a 14ª semana da primeira fase do curso de medicina. Dizem as más línguas que eu estou atrasada, e elas estão corretas. Eu já tô no final da segunda fase, só que eu não consegui colocar em dia. Pra falar bem a verdade, eu me perdi nos vídeos da semana. Eu achei que eu já tinha feito de todos, e na verdade eu não tinha. E agora cá estou eu no final da segunda fase, quando eu consegui finalmente um tempinho pra gravar, gravando o vídeo da 14ª semana. Eu não consigo me lembrar muito bem da 14ª semana, na verdade de nenhuma das semanas da primeira fase. Eu lembro, mas não com os detalhes que eu gosto de trazer aqui pra vocês nesses vídeos. E é por isso que eu sempre friso aqui, é muito importante que vocês me sigam no Instagram, porque no Instagram isso não acontece, eu consigo postar dia a dia. E quem me segue no Instagram sabe que eu posto com muitos detalhes igual nos stories. Eu tentei pegar algumas fotos, alguns slides pra ver se eu me lembro melhor, mas é bem provável que eu esqueça alguma coisa. Mas eu vou dar o meu melhor, eu prometo. 14ª semana do curso de medicina da primeira fase ocorreu dos dias 6 de novembro até os dias 10 de novembro. Estamos quase acabando o curso, tem 18 semanas esse curso. E as últimas 2 semanas vão ser um vídeo só, então temos só apenas mais 3 vídeos pra acabar a série da primeira semana, da primeira fase. Amém! Segunda-feira, dia 6 de novembro, nós tivemos aula de manhã e de tarde. Na verdade, antes de começar a falar um pouquinho sobre as aulas, eu tive uma prova de anatomia, a P2, na quinta-feira, e foi uma prova muito punk. Foi uma prova terrível. Foi uma prova sobre músculos e nervos. Músculos e nervos, bom, nervos até que não é tão difícil. Tem algumas partes do sistema nervoso central. Você tem que saber principalmente o sistema nervoso central, na verdade. Que é a parte de encéfalo, medula, tem algumas partes ali da medula. Pegou, mas pelo menos eu achei foi encéfalo. Parte cefálica, que não é só o cérebro, nós temos aqui o cérebro, ponte, bulbo, mesencéfalo e cerebelo. Não é tão simples assim, nós temos, por exemplo, os lobos cerebrais, os sulcos cerebrais, as partes do cerebelo, do mesencéfalo, da ponte, do bulbo, enfim. O fato é, a maior parte de sistema nervoso é o sistema nervoso central, graças ao bom Deus. Mas tinha algumas partes de sistema nervoso periférico, principalmente aqui desse plexo, do plexo braquial, que é um plexo que a gente tem aqui em cima. O plexo é como se fosse uma junção de muitos neurônios, fora o sistema nervoso central. Nós temos um plexo aqui em cima que dão vários nervos. Inclusive, a gente tinha que saber desenhar esse plexo. Uma das questões da prova foi saber desenhar o plexo. Não desenhar com detalhes, a gente só tinha que fazer as ramificações. Eu vou botar aqui uma foto de como que eu desenhei. Nós tínhamos que saber quais que eram as ramificações desse plexo, quais nervos que davam, nervo mediano, nervo ulnar. Essa era a parte mais da prática. Tinha um pouquinho de plexo lombar, os nervos que vão pra perna, por exemplo, o ciático, que na verdade o nome correto dele é nervo isquiático e não ciático. Mas a pior parte, definitivamente, foi a parte de músculos. Tem muito músculo. Eu acho que o roteiro de músculo foi o maior roteiro desse semestre. Não, mentira. Sistema esquelético realmente acho que tinha mais coisa. Mas pelo menos pra mim, parecia fazer um pouco mais de sentido. E o sistema esquelético, ele tem uma particularidade. As estruturas, elas não se parecem. Você consegue diferenciar uma da outra. Na verdade, é até fácil, por exemplo, de você estudar pelo próprio Atlas, porque as peças que tem pra gente, elas estão bem conservadas. Uma ou outra não vai ter algum processo ali no meio, mas elas estão lá. Elas estão ok. E as que estão bem conservadas, elas são muito parecidas com o Atlas. O osso, ele não muda muito. E até a própria cor do osso parece com o Atlas. Músculo é muito diferente. Primeiro que tem muito músculo. Segundo que é tudo igual. Diferente de um osso que você consegue nitidamente, quando o osso está bem conservado, diferenciar um processo de um outro, isso não acontece com o músculo. Nós temos aqui no antebraço vários músculos que são todos iguais. Quando você está vendo um cadáver, eu vou ver se eu acho alguma foto de Atlas para colocar aqui. Você está vendo o cadáver, é tudo igual. Na perna, coxa, a mesma coisa, é tudo igual. É difícil pra caramba de diferenciar. Você tem que ou se acostumar com as peças, ou então você usa algumas posições anatômicas para te ajudar a determinar qual que é aquele músculo. Por exemplo, você olha os músculos que estão do lado, você olha, sei lá, quem sabe, a posição da mão, da perna. Só que qual que é o problema? Alguns dos cadáveres que a gente tinha acesso estavam com os músculos dilacerados. E aí você não conseguia se guiar muito bem. Foi um desastre total. Eu odiei a prova de músculos porque é tudo muito parecido. Inclusive, eu já estou até um pouco indignada com os meus calouros porque eles não vão ter essa prova. Eu botei aqui nesse vídeo aqui sobre as atualizações da greve e eu falei pra vocês que eu estou sem aula de anatomia prática porque os técnicos do laboratório estão em greve. E isso também se aplica aos meus calouros, então eles não vão ter a P2. E isso tá me deixando bem irritada, porque eu sofri à toa. Mas
Mas o fato é que músculo é tudo igual, então eu tinha que estudar muito pra conseguir decorar o nome desses músculos. E é bem menos intuitivo, pelo menos eu achei, do que os outros sistemas. E olhando agora na segunda fase, eu tenho mais certeza ainda absoluta sobre isso. Essa prova foi na quinta-feira. E todos os dias, até quinta-feira, eu fiquei indo no anatômico depois da aula pra estudar. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira eu fui pro anatômico depois de estudar. Inclusive, na terça-feira eu tive até interação comunitária, mas eu voltei da interação e fui pro anatômico estudar. No final das contas, deu tudo bem. Eu consegui tirar uma nota boa, eu consegui estudar pelo menos boa parte do conteúdo. Mas olha, eu confesso que foi muito cansativo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu chegar na quinta e na sexta-feira, e na quarta também, acho que é interessante. Eu só pra explicar pra vocês, eu fiquei muito cansada essa semana. Foi uma prova muito cansativa, uma prova muito difícil, e a minha turma inteira tava cansada pra essa prova. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na quinta e na sexta-feira. Segunda-feira de manhã nós tivemos aula de saúde e sociedade. Por mais que no calendário esteja outro nome, essa aula foi sobre dinâmica do encontro clínico. A gente aprendeu quais que são as fases, as partes do encontro clínico. O encontro clínico é uma consulta. Eu decorei aqui as fases, quer dizer, decorei mal decorado, mas basicamente é mais ou menos assim. O paciente vai chegar até você, você vai cumprimentar, vai se apresentar. O professor falou sobre alguns conselhos pra gente, como por exemplo, apresentar você, perguntar para o acompanhante quem essa pessoa é, qual é o seu nome, enfim, para que o paciente se sinta mais à vontade. Isso se chama acolhida. Não, mentira, a acolhida é lá no posto de saúde. Antes disso, o paciente já vai ter chegado na recepção do posto de saúde, ou do hospital, ou do seu consultório. Depois de você entrar com o paciente, vai ser feita a anamnese. O paciente vai contar para você o que ele tá sentindo. Depois da anamnese, vai ser feito um exame físico e avaliações de exames complementares. Depois de você ter todas as informações, que é anamnese, exame físico e exame complementar, às vezes faltando um ou outro, às vezes não tem exame físico ou não tem exame complementar, o que sempre vai ter é a anamnese. Você vai ter o raciocínio do diagnóstico, depois a comunicação do diagnóstico com o paciente. E aqui o professor frisou algo muito importante que eu achei bem interessante. No Brasil nós não temos a cultura, ou pelo menos não deveria ter. Até tinha no passado, mas agora nós estamos, graças a Deus, quebrando, e eu super concordo com isso. A cultura de, se o médico falou, você vai seguir 100% à risca, não vai questionar nada, não vai falar sobre nada com ele. No Brasil nós temos uma espécie de diálogo entre médico e paciente. Então você vai ter essa comunicação de diagnóstico e quem sabe até um diálogo com o paciente para alinhar algumas coisas que ele não concorda, que ele está com dúvida, tirar possíveis dúvidas, é claro. Se tem um problema nessa relação médico-paciente, quando um dos dois foge um pouquinho às suas obrigações. Por exemplo, quando um médico não quer ouvir a queixa do paciente, vamos supor que o médico passou algum remédio que o paciente não gosta, pode acontecer, e o médico tenta impor a sua vontade de uma forma muito drástica, muito rude, o paciente se sente meio angustiado, desconfortável com isso, não é legal, não é pra acontecer. Ou então, quando o paciente tenta fazer o papel do médico, que é falar qual remédio que ele quer, tudo bem você falar, tipo, não concordo com esse remédio que eu não gosto, não me faz bem, você poderia trocar por outro, ou quem sabe, doutor, eu não gosto muito de dipirona, mas paracetamol funciona muito bem comigo. São sugestões. Agora, quando o paciente chega no consultório já falando o que ele tem e o que ele quer, sem nem contar a história pro médico, acaba que o médico não faz seu trabalho. E lembre-se que a gente estudou 6 anos para fazer o nosso trabalho, e isso é um problema. Tanto quando o médico ou quando o paciente fogem um pouquinho do seu papel, nós temos conflitos, nós podemos ter problemas. Uma das duas partes, ou até, na maioria das vezes, as duas podem sair lisadas. E depois de termos a sociabilização da interpretação do diagnóstico, nós vamos ter a execução. E quem sabe depois um retorno. O professor passou um por um esses tópicos, mas foi basicamente isso. Nós tivemos depois uma reunião com a coordenação da fase, com a coordenadora da fase, para alinhar algumas questões para a AVG. E de tarde nós tivemos fisiologia. Eu não tô lembrando agora se a fisiologia já estava em dia. Teve uma questão que eu comentei em algum desses vídeos passados. Entra aí na playlist, eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar no final do vídeo também. Eu expliquei em algum desses vídeos passados que teve um dia que nós não tivemos aula na UFSC, porque a UFSC estava lagada. E um desses dias foi de fisiologia. Então a professora condensou uma das aulas pra gente não precisar repor depois. E eu não tô lembrando agora se a aula já foi reposta, já tá tudo certo, mas eu imagino que sim. Nós tivemos a segunda parte de somato motor. Eu vou explicar pra vocês o que é somato motor. Eu imagino que eu já tenha explicado, quem sabe, até na semana passada, mas pra não correr risco de ficar alguma coisa faltando nessa série, eu vou explicar de novo. Somato motor é o nosso sistema nervoso que faz os movimentos. Nós temos 2 tipos de neurônio no sistema nervoso. Na verdade, tem várias classificações, mas uma das classificações é o seguinte: quando o neurônio recebe uma informação que vem do meio e leva essa informação para o sistema nervoso central, ele é chamado de neurônio aferente. Quando o neurônio vem com a informação do sistema nervoso central e leva para os membros ou para o sistema nervoso periférico, ele é chamado de neurônio eferente. O neurônio aferente vai ser sensorial. Ele vai trazer informações sensoriais
informações do meio pro cérebro, ou do seu próprio corpo, por exemplo. Vamos supor que você tá com uma dor de barriga, é do seu próprio corpo, mas um neurônio aferente vai levar essa informação que você tá com dor de barriga e vai levar pro seu cérebro vai interpretar essa informação, vai gerar uma resposta que vai ser levada pro neurônio eferente. E quando nós fazemos os movimentos, são informações que os neurônios eferentes carregam que fazem a gente fazer esses movimentos. Então, quando eu estou mexendo minha mão, alguns neurônios eferentes estão levando essa informação para as minhas mãos, do meu cérebro, e por isso está gerando movimento. Foi basicamente isso que a gente estudou na aula de somato motor. Agora, se foi nessa semana ou semana passada, eu não lembro. Tem muitos pormenores nessa relação, pormenores de neurotransmissores, pormenores de sinapses, nomes de neurônios bizarros, e eu não tô lembrando agora. Não é assim, claro, é muito importante, eu não vou negar. Fisiologia é uma das matérias mais importantes que a gente tem na primeira fase, e na verdade no curso de medicina inteiro. Fisiologia é quase que o cerne da medicina. Foi a partir da fisiologia que a medicina surgiu. Fisiologia é como o corpo humano funciona. E se vocês vão lembrar, a medicina surgiu a partir desse estudo. Só que, às vezes a gente estuda tantos pormenores que não são tão importantes. Esse conteúdo em si é importante. Mas agora na segunda fase, revisitando esse conteúdo, porque a gente fica revendo em algumas outras matérias, eu não tô lembrando certinho de todos os neurotransmissores. Eu até lembro alguns, por exemplo, acetilcolina, adrenalina, mas nada específico dessa aula. Pode ser que eu lembre no futuro, afinal eu tô só na segunda fase. Mas só pra explicar pra vocês porque que eu não tô lembrando, e talvez porque possa passar um pouquinho a sensação de que não é tão importante. É muito importante, mas como a gente não tá revendo isso ainda, eu não tô lembrando. Como eu falei pra vocês, segunda de noite eu fui pro anatômico, voltei muito tarde. Sabe o que é o ruim de ir pro anatômico? Ele é longe da minha casa, então eu tenho que caminhar muito na ida, tenho que caminhar muito na volta. No anatômico eu acabo ficando em pé na maior parte do tempo, então eu fico 3 horas em pé, por exemplo. Depois vou caminhando pra casa, eu moro no quarto andar num prédio que não tem elevador, então eu tenho que subir 4 lances de escada, é muito puxado. Eu lembro que eu chegava em casa, eu simplesmente deitava na cama e ficava cansada. Eu só deitava na cama e dormia, não tinha mais condições de fazer praticamente nada. Inclusive, o meu quarto ficou uma zona naquela época, justamente porque eu não conseguia arrumar. Eu chegava em casa tão tarde e eu ia pra aula cedo de manhã também. Terça de manhã nós tivemos histologia prática de sistema nervoso. Com toda aquela situação que eu comentei com vocês de neurônio. Você estuda isso na escola em histologia. Você estuda neurônios, você estuda, por exemplo, células da glia. Pois é, foi a nossa aula de tecido nervoso 1. Vou botar aqui pra vocês as lâminas histológicas, são lâminas muito bonitas. Não tive muita dificuldade de achar muitas das células, são células realmente mais tranquilas de achar. Eu achei mais fácil, por exemplo, do que tecido conjuntivo é o horror. Mas acho que não foi tão fácil quanto, por exemplo, a aula de músculos, por incrível que pareça. E é bonitinho porque na lâmina de medula você consegue ver certinho o H medular. Não sei se vocês já estudaram isso na escola, mas a nossa medula, ela é um círculo, mais ou menos, e dentro dela tem tipo um H. Eu vou botar aqui uma foto, que é o H medular. E é muito bonitinho de ver isso na lâmina. De tarde nós tivemos interação comunitária, que é aquela minha matéria em que eu vou pro posto de saúde estagiar. E eu acompanhei pela primeira vez a consulta de um médico. Eu fiquei muito feliz, eu achei muito incrível. Foi como deixar meu coração quentinho no meio de uma semana com tanto caos. No meio de uma semana tão conturbada, tão corrida, em que eu comecei a pensar que talvez eu pudesse rodar uma matéria na primeira fase, que foi anatomia. Ter esse gostinho da felicidade foi muito bom. Claro que eu não entendi muita parte da consulta. Eu acho engraçado agora, estando na segunda fase, que se eu tivesse tido essa consulta agora, eu teria entendido muito mais. Mas eu ainda achei muito incrível. Foi a realização de um sonho. Está sendo, mas foi mais ainda. Foi um momento em que eu acho que muitos vestibulandos de medicina esperam poder ter, e foi muito gratificante pra mim. Não vou contar com quem foi a consulta, não vou contar os pacientes porque eu não sou antiética, eu vou falar só um pouquinho dos problemas que nós encaramos por cima. Nós tivemos mais ou menos umas 2 consultas para interpretação de exames complementares. Os pacientes tinham feito exames que o médico tinha recém solicitado, trouxeram os exames de volta, então era meio que um retorno, e o médico estava interpretando. Tivemos um diagnóstico de hipertensão pulmonar, que de fato foi o que eu falei, que eu não entendi muito, mas agora na segunda fase eu já teria entendido, então eu queria ter pego aquele caso de novo, mas tudo bem. Nós tivemos também um caso de uma lesão de pé, membro inferior, e aí o médico também começou a me comentar sobre algumas outras doenças dos pacientes, DPOC, por exemplo, e também teve um diagnóstico, uma suspeita de Covid, que eu fui obrigada a colocar a máscara, mas que no fim se mostrou apenas uma gripe. Foi muito legal. E eu vi exame físico sendo feito, eu vi a anamnese sendo feita. Os pacientes, no geral, ficaram confortáveis comigo, então não tive problemas com pedirem pra me sair da sala, por exemplo. Eu confesso que eu não tenho muito desses problemas ali no posto. Claro que depois da IC eu fui pro anatômico ficar muito cansada e chegar em casa e quase chorar.
Quarta de manhã eu não tive aula. Agora eu não tô lembrando muito bem se nessa quarta de manhã eu fiquei em casa estudando ou se eu fui pro anatômico estudar. Eu não tenho certeza, eu acho que eu fui pro anatômico. De tarde nós tivemos fisiologia do sistema nervoso autônomo 1 e 2. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que é sistema nervoso autônomo. Apesar de que muitas vezes vocês já conhecem, já tiveram isso na escola, mas eu vou dar uma explicada por aqui. Nós temos dois tipos de sistemas nervosos no nosso corpo, de acordo com uma classificação, que tem várias classificações de sistema nervoso. O sistema nervoso que é o não autônomo, que é o sistema nervoso que você controla. Pode ser chamado de sistema nervoso motor. É o que você está controlando aqui, né? Seus braços, seus membros, músculos. E o sistema nervoso autônomo, que é o que você não controla. Por exemplo, os batimentos do seu coração. Por mais que o coração, ele não é controlado 100% pelo sistema nervoso. Ele tem uma certa autonomia. Existem células dentro do próprio coração que geram os batimentos cardíacos. E é por isso que quando você tira o coração de uma pessoa num transplante, por exemplo, ele continua batendo por um tempo fora do corpo. Enquanto essas células estiverem vivas, nutridas com oxigênio, elas vão continuar fazendo o coração bater. O que o sistema nervoso vai controlar é apenas a intensidade do batimento e a frequência. No entanto, essa intensidade desse batimento e essa frequência você não controla pensando. É autônomo, você não tem como controlar isso. Pelo menos não conscientemente. Outras partes do sistema autônomo, taxa de filtração glomerular, ou seja, o quanto que um rim está filtrando do sangue, quanto de água que ele está tirando. Isso tudo é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Dentro do sistema nervoso autônomo, nós temos o sistema nervoso simpático e parasimpático, que esse com certeza vocês já ouviram falar nas escolas. Simpático é o sistema nervoso que ele é acionado quando nós, por exemplo, estamos numa situação de luta ou fuga. E o parasimpático é acionado quando você tá tranquilão. Eu, por exemplo, estou com um tônus parasimpático. Tônus parasimpático é algo meio complexo de explicar. Basicamente, nosso corpo ele tem um tônus. O tônus é algo que é natural. E o nosso tônus basal é o parasimpático, porque naturalmente, quando você não tá numa situação de luta ou fuga, você está com majoritariamente o sistema parasimpático ativado. Seu coração tá tranquilo, sua respiração tá tranquila, você tá filtrando normal, tá fazendo digestão. Claro que esse sistema nervoso simpático ele pode ser mais ativado ou mais inibido com a ativação do simpático. Os dois eles são contrários um ao outro. Então, se um tiver mais ativado, o outro vai estar mais inibido, obrigatoriamente, porque não tem como você, por exemplo, mandar duas informações pro coração, uma mandando ele bater mais rápido e a outra mandando ele bater mais devagar. Então, normalmente nós temos um tônus parasimpático. É um pouco complicado de você lembrar isso no ensino médio, mas teve um professor meu que ele passou um macete muito interessante. Se você lembrar bem, quando você tá com o sistema nervoso simpático ativado, você tem quase as mesmas sensações, os mesmos sintomas, ó, o tanto de formiga aqui na minha parede, de quando você vê o seu crush. Quando você vê o seu crush, sua pupila dilata, o coração bate bem rápido, você fica com a respiração mais acelerada, seu estômago fica meio estranho, você fica um pouco enjoado, porque o seu sistema nervoso simpático está sendo ativado. E quando você vê o crush, você fica super simpático. É um macete que o meu professor me ensinou no ensino médio e eu nunca mais esqueci. Claro que às vezes o sistema nervoso simpático ele é ativado em horas erradas. Por exemplo, a do crush é um momento um pouco errado, porque afinal, quando você tá com seu crush ali na frente, não é pra você sair correndo nem lutar. Apesar de que a do crush é completamente momentâneo, não faz exatamente mal. Um problema grave de quando o sistema nervoso simpático é ativado em horas erradas é quando você tá com ansiedade. Nós vimos os pormenores desses sistemas, nervoso simpático e parasimpático, mas todos eles são autônomos. Quarta de noite, nós tivemos um simulado de anatomia. E nesse simulado eu não fui muito bem, o que me causou uma ansiedade muito grande pra prova de manhã. Mas eu acabei dando não muita bola pra esse simulado. Se vocês vão lembrar, na primeira prova de anatomia eu tirei 4,5, ou seja, eu precisava de 7,5 nessa aqui pra passar. E eu não tava confiante que eu ia tirar 7,5. E eu também não queria tirar na risca porque eu tava angustiada. Então, esse simulado não me fez muito bem. Além disso, eu fiquei até de madrugada estudando e decorando os nervos cranianos. Eu fiquei estudando praticamente a anatomia teórica que eu tinha negligenciado um pouco. Então, coisas que eu decorei, por exemplo, quais que são os músculos componentes do manguito rotador, o plexo, como que desenha o plexo, também a tabela dos 12 nervos cranianos. E até, inclusive, falei sobre isso no Instagram e foi engraçado que uma amiga minha que faz medicina também, só que em outra faculdade, ela falou assim, Ale, tem um macetezinho pra você decorar os 12 nervos cranianos. Eu sei, gente, do macete. É bem fácil de encontrar, você pode encontrar na internet, mas o fato é, não é tão simples, porque eu tô na UFSC. Eu não tive que decorar apenas os 12 nervos cranianos. De cada nervo craniano, eu tive que decorar de onde sai, por quais forames ele passam, território de inervação, e eu acho que era isso, mas tinha mais alguma coisinha que eu tinha que decorar também. É uma tabela enorme de um livro, que é o livrinho verde que eu tenho aqui em casa, que foi bem extenso, e eu fiquei quase a madrugada inteira decorando aquilo ali. Vou usar no futuro? Vou, mas foi cansativo. E fiquei decorando mais algumas outras informações, algumas outras coisinhas, alguns músculos, nomes de músculos que poderiam cair na prova. Como desenhar uma medula, um disco. Quinta de manhã, finalmente chegou a prova. Eu fiz. Eu tirei 9,5. Gente, mas eu tava tão nervosa pra essa prova. Por mais que eu estivesse pensando que talvez eu pudesse realmente pegar recuperação ou até rodar em anatomia, eu não queria isso. Eu sabia que seria uma pendência, eu ia ficar muito angustiada, ia ser muito ruim. E quando eu passei, quando eu percebi, quando eu recebi minha nota
alta, eu percebi até que eu tinha passado com folga. Eu fiquei muito tranquila e, nossa, foi como tirar um peso enorme das minhas costas. E até depois da prova, quando acabou a prova, que eu percebi que eu poderia descansar por um tempo, foi o sono mais feliz da minha vida, o de quinta-feira à noite. Foi muito bom. Eu até lembro que eu acho que talvez eu tenha até ido pro Calimed dormir um pouco, porque eu saí relativamente cedo da prova, mas, ai, foi tão bom dormir. Eu acho que foi a prova mais punk do semestre inteiro pra mim. E a minha turma inteira tava assim. Quando passou a prova, foi um alívio pra minha turma inteira, porque essa prova foi muito punk. E o pessoal não tava querendo tirar nota baixa. Por mais que eu acho que talvez eu fosse uma das piores que estavam ali naquela situação, mesmo assim o pessoal não queria tirar nota baixa. Mesmo que não quisesse tirar nota baixa, era um conteúdo que você simplesmente não conseguia estudar pouco pra tirar uma nota mediana. Ou você ia muito mal, ou você ia muito bem. De tarde nós tivemos uma aula prática de embriologia com o trabalho. Nós basicamente pegamos lâminas de bebês, de embriões, na verdade, não foram de bebês. Foi um trabalho meio punk, eu vou confessar. Nós pegamos umas 5 ou 6 lâminas de embriões, em estágios diferentes do desenvolvimento. Nós tínhamos que avaliar essas lâminas no microscópio. Foi no mesmo laboratório de biologia celular. E nós tínhamos que desenhar essas lâminas. Eu tive que escrever esse trabalho à mão. Em pleno século XXI, 2023. Eu tive que escrever esse trabalho à mão. Deram tipo umas 10 páginas escritas à mão. Cada lâmina eu tinha que desenhar, tinha que esquematizar na lâmina como é que estava sendo feita aquela lâmina. E além disso, eu tinha que do lado escrever quais eram os estágios e os eventos notados do desenvolvimento do sistema nervoso central e do sistema locomotor. Na verdade, não é nem sistema locomotor não existe, é aparelho locomotor. Parece muito fácil, mas não é. E eu fiquei muito cansada. E eu passei o feriado inteiro fazendo, mas o feriado da próxima semana, porque a gente teve uma semana pra entregar. E eu vou até comentar sobre isso depois. Eu não fiz esse trabalho agora, eu fiz mais no feriado mesmo. Sexta de manhã foi um dia muito feliz porque eu tive hora verde, eu não tive aula. Meu Deus, nossa, eu pude dormir até quando deu na telha, foi muito bom. E de tarde nós tivemos aula de bioquímica sobre glicogênio. De novo, não vou lembrar certinho como é que foi essa aula de bioquímica, porque afinal foi ano passado. Faz quase um semestre que eu tive essa aula. Bem por cima pra vocês, glicogênio é um hormônio que ele é ativado na nossa corrente sanguínea quando nós estamos em jejum. Na verdade, eu até falei errado, gente. Glicogênio não é um hormônio. O hormônio é glucagon. A gente aprendeu um pouquinho sobre o metabolismo do glicogênio, então quais reações que estão envolvidas na quebra, eu acho que até na síntese do glicogênio. O glucagon, ele é um hormônio que ele é liberado quando a gente tá em jejum. Então, quando nós estamos em jejum, o glucagon é liberado na corrente sanguínea pra quebrar o glicogênio em glicose, pra gente conseguir, então, reserva de energia pra gente não morrer. O glicogênio, ele é armazenado principalmente no fígado. No fígado tem bastante armazenamento de glicogênio, nos músculos e até no coração. E depois acabou essa semana caótica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar pros seus amigos e se inscrever aqui nesse canal. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Sempre que eu vou gravar um vídeo, eu abro caixinha, tá? Eu vou parar de falar sempre porque não tá ocorrendo mais sempre. Mas às vezes eu abro caixinha lá. Também é muito mais fácil vocês me acompanharem nos stories do que aqui no YouTube. Beijo, gente. Até mais!